Uma das coisas que a gente vai utilizar e todas as aplicações que você for desenvolver no dia a dia provavelmente vão utilizar é banco de dados. E aqui para o desenvolvimento do nosso app, enquanto a gente estiver trabalhando com o nosso app em desenvolvimento, o banco de dados que a gente vai utilizar é o SQLite. E por que a gente vai estar utilizando o SQLite? Primeiro, o SQLite ele é um banco SQL, ou seja, um banco relacional. E para mim, não existe outra opção melhor do que não um banco relacional para quem está aprendendo a programar para back-end saber. Você não precisa saber trabalhar com bancos NoSQL, como Mongo, por exemplo, Cockroach ou qualquer coisa assim. Porque bancos relacionais como SQLite, MySQL, Postgres, eles vão fornecer 99% das funcionalidades que você vai precisar para 99% das aplicações num piscar de olhos e sem problemas, tá? E muito performáticas. Então, o ponto aqui é, sempre que você precisar priorizar um aprendizado entre bancos relacionais e bancos não relacionais, se você não sabe profundamente nenhum deles, foca em bancos relacionais primeiro. Bancos não relacionais foram criados para resolver problemas específicos e hoje, claro que eles estão avançando, mas o nosso foco aqui vai ser totalmente em bancos relacionais, que é 90% dos casos das aplicações que estão no mundo real, inclusive as que utilizam Node. E aqui, antes da gente continuar, ainda dentro da linha de por que a gente vai utilizar o SQLite, o bom de utilizar o SQLite, especificamente nessa aplicação, que pode ser o seu primeiro contato de utilização de banco de dados dentro do Node, o SQLite ele é muito fácil pra gente porque a gente não precisa subir nenhum banco na nossa máquina. Não precisamos subir Docker ou qualquer ferramenta que possa dificultar o processo aqui da gente ter esses nossos primeiros aprendizados. Ou seja, o SQLite é um banco de dados que a gente consegue utilizar ele sem instalar nada na nossa máquina. Porque todos os dados do SQLite são salvos em arquivos físicos, em arquivos ali dentro do nosso projeto. Ou seja, não precisa ser instalado qualquer aplicação à parte. Outro ponto interessante do SQLite é que boa parte das queries, né, do código que a gente for escrever dentro do SQLite para fazer as buscas no banco de dados e por aí vai, tudo isso é extremamente semelhante ao MySQL, ao Postgres, ao SQL Server, ao qualquer outro banco relacional que utilize SQL por baixo dos panos. Ou seja, se mais para frente você quiser migrar essa aplicação de SQLite para outro banco, não tem problema. Você não vai precisar fazer praticamente nenhuma alteração no código. E aí, a partir desse momento que a gente já sabe qual banco a gente vai utilizar para essa aplicação exclusivamente, a gente tem várias estratégias de conexão com o banco de dados. Todas as tecnologias, todas as linguagens e frameworks, não só o Node, elas possuem formas diferentes da gente se comunicar com o banco de dados. As três formas mais comuns, mais famosas, são drivers nativos. Então, por exemplo, drivers nativos são ferramentas, bibliotecas de baixo nível que permitem a gente se comunicar com o banco de uma maneira bem não abstrata, digamos assim. Por exemplo, vou mostrar uma delas aqui, que é o MySQL 2. A gente pode acessar aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é do Ruby. Eu preciso achar MySQL 2 do Node, por exemplo. Vamos pegar aqui para MySQL, né? MySQL 2 está no NPM, só que eu não estou achando o do GitHub. Node MySQL 2 é o nome do GitHub. Por exemplo, isso aqui é o driver nativo do MySQL pro Node, tá? E existem outros, tá? Mas só que o ponto aqui é que quando a gente usa uma biblioteca que é um driver nativo, a gente vai escrever as nossas queries pro banco da maneira menos abstrata possível. Ou seja, a gente vai escrever ela bem crua mesmo, né? Veja que eu tenho que escrever toda a query exatamente como eu quero executar lá no meu banco de dados e ela traz pra gente aqui os resultados, né? Que foram trazidos do banco e tudo mais. Ou seja, seria o nível mais baixo onde eu poderia me comunicar com um banco de dados. Tá, Diego, quais são as outras opções que eu tenho então? A segunda opção que eu tenho são os Query Builders, né? Os Query Builders nada mais são do que formas de eu evitar ter que aprender muito SQL e poder focar na linguagem que eu estou trabalhando. No nosso caso, do Node, o Next é o Query Builder mais famoso que a gente tem ali dentro. Mas o que é um Query Builder, né? O que ele permite? Como o próprio nome já diz, né? O Query Builder é um construtor de queries. E o grande ponto de um Query Builder é ele facilitar a escrita das queries, ou seja, dos códigos, né? Dos SQLs que a gente gera lá no banco, com código JavaScript. Ou seja, ele mistura código JavaScript com o código do banco. Então, por exemplo, olha só, eu vou vir aqui no where, né? Que é uma coisa comum que a gente faz. Se eu quero fazer uma busca na tabela de users, porém utilizando um where, quando eu uso um next da vida, olha só como é que eu faço. Eu chamo next, passo o nome da tabela, e aqui eu vou usando o ponto, né, concatenando métodos do JavaScript para fazer as operações que eu faria no SQL. Então eu uso um where, então olha só, eu quero buscar todos os usuários onde o primeiro nome seja test, o segundo nome, né, o sobrenome seja user, e desses usuários eu quero selecionar apenas o ID. Isso aqui, no final das contas, vai converter para algo como, por exemplo, deixa eu criar aqui um arquivo novo, né? Então, vou botar aqui SQL, ou melhor, botei, ei meu Jesus amado. Deixa eu parar aqui, é que eu tenho outro monitor na frente que eu não tô conseguindo ver. Show. Isso aqui vai converter algo, por exemplo, select ID from users, where first name igual a test, por exemplo, and last name igual a user. Então, basicamente, o Query Builder nada mais é do que uma forma da gente construir isto aqui, porém, usando sintaxe de JavaScript ou da linguagem que a gente está utilizando. Claro, no nosso caso aqui, JavaScript. Então, essa aqui é a opção que a gente vai estar utilizando durante este módulo, mas existe uma terceira opção que a gente vai utilizar em projetos mais para frente, que são os ORMs. Mas aí, para a gente falar sobre ORM, a gente deixa para falar quando a gente for utilizá-los nos próximos módulos aqui dentro das nossas aplicações. Mas a gente pode entender como sendo níveis de abstração. Ou seja, quando eu falo a palavra abstração, é o quanto você precisa se preocupar
com o SQL no final das contas. No caso do MySQL 2, aqui do driver nativo, aqui eu tô mostrando o driver do MySQL, mas poderia ser do PG, por aí, Postgres, SQLite, por aí vai. Você precisa se preocupar totalmente, porque é você que escreve as queries. No Query Builder, precisa se preocupar mais ou menos, né? Porque ele converte o código que você escreveu para SQL, mas no final das contas, o código aqui ele precisa ainda ser, de certa forma, né, semelhante ao SQL. No ORM, que é algo que a gente vai ver mais pra frente, você praticamente não se preocupa com SQL para 90% das consultas que você for fazer no banco, né? E a sintaxe ela acaba sendo muito mais da linguagem do que o SQL em si. Ah, outra vantagem super importante, super legal da gente utilizar um Query Builder é que quando a gente usa um Query Builder, ou até o ORM, que a gente vai ver mais pra frente, a sintaxe aqui, ó, ela é reaproveitada em qualquer banco de dados que o Query Builder suporte. O que eu quero dizer com isso? Se a gente utiliza o Next aqui numa aplicação, mais pra frente, se eu trocar de banco de dados entre todas essas opções que tem aqui, eu não preciso mudar nada no meu código. É só eu mudar a URL de conexão e o Next vai conseguir integrar, entender qualquer um desses bancos de dados aqui de forma totalmente nativa. Então veja, tem MySQL, aqui o MariaDB, né, que seria a versão open source do MySQL, Postgres, CockroachDB, Redshift da Amazon, SQLite, que é o que a gente vai estar utilizando, Microsoft SQL, Oracle e por aí vai. Então, o Next aqui ele vai ser ótimo para a gente trabalhar com banco de dados nessa primeira aplicação, principalmente se for aí o seu primeiro contato trabalhando com banco de dados dentro de aplicações Node. Então,